A rainha que quebrou barreiras e ganhou o mundo. Símbolo do Carnaval do Brasil, ela também abriu portas e tornou-se exemplo de resistência, resiliência e conquistas. Na emocionante jornada da nossa entrevistada de hoje, também cabe espaço para palavras como ressignificação, revolução e representatividade. No Câmara Rio Entrevista de hoje, temos o orgulho de visitar para um bate-papo Quitéria Chagas, que nos recebe neste templo sagrado, a quadra da Escola de Samba Império Serrano. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, obrigada, que lindo. Você está mais que em casa, né? É a minha segunda casa, né, Império? E antes de engrenar mais aqui na nossa conversa, eu convido você de casa para assistir uma reportagem sobre a vida dessa convidada tão especial. Quem acompanha o carnaval e até quem não segue de perto a festa carioca quase não consegue dissociar Quitéria Chagas do Império Serrano. Uma relação que já dura mais de 2 décadas. Nem sempre retilínea, mas repleta de emoção, como toda história de amor. Rainha de bateria, musa da agremiação, é ao verde e branco da serrinha que ela entrega o sorriso, o carisma, a técnica e o gingado de quem parece dançar com a alma. Destaque absoluto nos desfiles da Marquês de Sapucaí, também brilha como modelo. Participou de novelas, programas de auditório e reality show. E atuou como doula, profissão que ajudou a popularizar no Brasil. Nascida na Tijuca, na zona norte do Rio, aos 45 anos, Quitéria Oliveira Rodrigues Chagas decidiu mergulhar em uma nova empreitada. Há poucos meses, abriu o coração numa autobiografia. Quitéria Chagas do Carnaval para o Mundo, a rainha que quebrou barreiras e que, pelo visto, pretende continuar a quebrar. Multiartista, né? Mãe, atriz, doula, psicóloga. Eu vou começar perguntando o que mais a gente pode esperar de Quitéria Chagas daqui para frente. Nossa, o que esperar de mim mesma, né? Porque eu falo, caramba, já fiz tudo isso e ainda faço, né? Porque as funções a gente, por mais que às vezes a gente deixa algumas adormecidas, não, agora eu não vou fazer a doula, porque agora eu não estou atuando, mas você não esquece. Se precisar de uma amiga, de um apoio, eu estou ali para ajudar. Agora, você se considera uma pessoa inquieta, daquela que não se acomoda, não se conforma com determinadas situações, aquela que vai lá e faz acontecer? Eu sou a que faz acontecer, não aceito não como resposta. E quando me falam que é impossível uma coisa, aí que eu vou fazer de tudo para tornar aquilo possível. A minha história toda foi pautada no é impossível, vou lá e faço. Na reportagem a gente mencionou esse seu casamento, essa sua relação com o Império Serrano, né? Mais de 20 anos de história, mas você nasceu numa família na Tijuca. Como você veio parar aqui? Então, eu nasci na Tijuca, comecei a minha história no carnaval como passista da União da Ilha. Cheguei até a ser rainha de bateria da União da Ilha por um acaso em 2002, se eu não me engano. E da Tijuca para Pará e Madureira teve toda uma história, porque eu aprendi a sambar com o Carlinhos de Jesus, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu não sabia sambar. E o Carlinhos me deu toda a base, a estrutura do samba, aprendi com esse grande mestre. E quando eu fiz as vinhetas de carnaval da Rede Globo, em 2003, aí que eu pude conhecer de perto a diretoria do Império, que vieram me abordar 3 mulheres no dia da gravação. Aquilo já achei atípico, né? Porque a escola de samba, principalmente no período que eu entrei, que é início dos anos 2000, é muito mais homens nas direções, enfim. E aí vi 3 mulheres me abordarem, somos diretoras do Império Serrano. Eu falei, gente, que escola, eu já sabia da história do Império, já conhecia, mas não tinha essa familiaridade com as diretoras. E na época tinha uma presidente mulher, foi a primeira presidente mulher da história do Império, a Neide Coimbra. E elas falaram, Quitéria, você samba muito, você tem um samba diferente, lembra o samba do Império que mistura capoeira com outros elementos de dança? E a gente quer te levar para a nossa escola. Nessa época eu tinha explodido na mídia, assim, a pessoa que era modelo, trabalhava na TV, já trabalhava nas emissoras, no programa de auditório, fui assim de palco, né? Primeira negra assim de palco do Gugu.
E aí, com esses trabalhos midiáticos, me fortaleceram ainda mais em termos de mídia também, para poder ter essa representatividade para o público, né? E aí, quando vim para o Império, em 2004, fizeram a reedição da Aquarela Brasileira, e foi aí que eu entrei na quadra do Império pela primeira vez. A presidente me apresentou para a comunidade, tinham mais de 3.000 pessoas, todas as escolas estavam presentes, os presidentes da Liesa. E aí todo mundo fez um movimento, não, essa menina tem que ser a da bateria, tira a outra, que ajudava financeiramente. E aquela confusão, eu falei, gente, eu não vim aqui, não foi para fazer confusão. Mas o Império sempre, todo mundo sabe da história, é uma escola muito militante, muito ativa socialmente, com movimentos, inovações sociais. É uma escola que nunca se calou e sempre questionadora nos textos, nos enredos, né? Desde Silas Oliveira, Beto Sem Braço, Luiz Machado. E é uma escola que foi fundada pelo primeiro sindicato do Brasil, o Sindicato da Estiva, que fundou o Império Serrano. Então tem essa raiz e eu pude conhecer, ser cria da escola, porque eu aprendi, eles me deram aula e construíram a mulher que eu sou hoje. Nessa questão de se posicionar, de lutar por seus direitos, porque o posicionamento da pessoa preta é muito complexo ser escutado e ser seguido. Até você, mesmo você tendo um capital financeiro, não interessa. O posicionamento do preto é uma luta em todos os momentos da vida. Todos nós lutamos muito, independentemente de gênero, cor, raça, mas tem gêneros e tem raças que têm uma luta um pouco mais complexa, historicamente. Isso reflete até hoje. E eu aprendi muito com eles e aprendo muito, né? Eu tenho uma gratidão enorme pelo Império Serrano. E Quitéria, interessante você contar essa sua trajetória, o início dela, né? Narrar que você chega aqui através de mulheres, de um convite feito por mulheres, porque essa escola, o Império Serrano, tem a digital de mulheres fortíssimas que fizeram história no samba, né? Verdade. É uma escola que tem muitas mulheres de nome que fizeram histórias no samba e fizeram muitas mudanças e transformações sociais. A Dona Ivone Lara é a mulher que deu voz a nós mulheres do samba. Para eu estar falando aqui, alguém teve que começar, porque às vezes é meio complexo para a geração atual entender. Tinha uma época que as mulheres elas mal davam entrevistas, falavam, não podia nem ser jornalista. E a Dona Ivone, ela teve essa luta aqui na Quadra do Império. É muito interessante você ouvir a história dos antigos, para fazer com que ela, que já era compositora, pudesse assinar os sambas, porque só assinava o nome do marido, como também na fundação do Império, a ata, depois eles mudaram, né? Incluíram a tia Eulália e uma outra fundadora, que é a tia Sinoca. As mulheres não assinavam na ata, era só os homens, os maridos, mesmo elas tendo sido fundadoras. E é muito interessante você saber essa construção histórica, porque o Império Serrano fez muito pioneirismo nisso. E é muito importante para a gente saber o valor, né, dessas mulheres. Quitéria, na sua autobiografia, o título diz do carnaval para o mundo. O carnaval, ele funcionou como uma vitrine para você e é uma vitrine para muitas pessoas? Abre muitas portas? Muito, abre muito. Eu sou a prova disso. Se hoje eu sou uma mulher empoderada, aprendi aqui, ser uma mulher empreendedora, melhorei minha qualidade de vida, pude melhorar a qualidade de vida dos meus pais, financeiro também, pela história do carnaval e não só pela arte do carnaval. Você pode conhecer outras pessoas, se abre um leque de possibilidades que a sua vida consegue uma mudança, uma evolução. E até eu morar no exterior, eu tenho que agradecer ao Império Serrano que eu conheci o meu marido falecido na quadra. Que eu nunca esperei que fosse. Então, o Império é um pai e uma mãe, um segundo pai e mãe, vamos dizer assim. Porque aqui eu aprendi tudo, eu desenvolvi mulher, cresci mulher, e pude entender como é que funciona sobre todas essas questões sociais complicadoras, que não é só no carnaval, que o carnaval representa a sociedade. Não só os enredos também, tudo que a gente mostra no carnaval, o corpo dessa mulher no carnaval sambando representa uma luta. É um ato de resistência o samba no pé. Não é só você aprender a sambar.
Ali a gente está expressando as transformações sociais, tanto que agora tem alguns movimentos que são de outros ritmos, do funk, que numa época já não tinha esses elementos. Sim. Apesar que o funk, aí a gente tem que falar uma coisa, o jongo, que é o jongo da serrinha, vamos dizer, o jongo é o pai do samba, o avô do pagode e o bisavô do funk. Maravilhoso. Porque tudo saiu de uma batucada de um quilombo, a música brasileira toda saiu. Por mais que a pessoa não goste do samba, do carnaval, saiu de um quilombo. A musicalidade brasileira, a construção. Então, esse carnaval para o mundo é o carnaval que divulgou o Brasil para o mundo. A nossa cultura é o nosso maior bem. Além das riquezas naturais, mas é esse bem que faz você trazer a visibilidade do Brasil, vir empresários, pessoas para investirem, porque sabem que o Brasil existe por conta da nossa cultura. É o nosso carnaval brasileiro, que é aberto a todas as raças, gêneros, mas a gente tem que preservar a essência da nossa cultura, os profissionais do carnaval, essas rainhas, elas não podem perder suas posições, para o carnaval não se perder, a essência não se perder, porque é o maior espetáculo da Terra, né? É verdade, Quitéria. Olha, eu peço licença aqui para a gente fazer uma paradinha rápida, retomar o fôlego e voltar com mais detalhes da trajetória desta multiartista, principalmente sambista, que encampou com uma das bandeiras a defesa da representatividade da mulher negra no samba à frente dos ritmistas. Não saia daí que o intervalo é curtinho. Voltamos com a segunda parte do Câmara Rio Entrevista, que hoje tem a honra de estar na quadra do Império Serrano, ao lado de ninguém menos do que Quitéria Chagas, rainha de bateria da escola, mas não só, hein? Quitéria, no primeiro bloco eu citei várias palavras que cercam a sua história de vida, a sua trajetória, mas eu também poderia falar em superação e força. Como foi enfrentar o luto após a morte do seu marido e o retorno para o Brasil? Foi extremamente difícil porque, obviamente, uma perda de uma pessoa que se ama é um momento extremamente difícil. Mas para mim foi muito traumático, foi aterrorizante, porque eu não tinha apoio lá, não tem um processo de humanização. Tentar explicar como é que é um hospital italiano é muito complexo, porque independentemente da sua questão financeira, isso na hora não interfere. Eles têm uma cultura diferente, então não teve a questão de me poupar nem no último respiro dele, porque eles não usavam um respirador. Então eu acompanhei o meu falecido marido agonizando devagar. E tive que dar suporte a ele, ao mesmo tempo eu não tive suporte para mim mesma. Você estava longe da sua rede de apoio? Longe da minha rede de apoio, o máximo que eu tinha era as mães na escola da minha filha, que eu pedia, fica com ela um pouquinho, pega ela na escola, para eu poder ficar com ele no hospital no horário de visita, porque lá você não pode dormir com o paciente, ainda tem essa questão. E eu queria estar com ele o tempo inteiro, aquele processo de querer ajudar, ainda não sabia qual era o motivo, a causa, via que ele estava muito doente e eles escondem as coisas, enfim. E a dor, assim, foi a maior dor da minha vida e eu falei, meu Deus, eu tenho que ser forte, eu só tenho eu e eu mesma aqui. Para defendê-lo também, para saber o que ele tem. E aí ele queria saber, eu tive que contar para ele poder entender o processo, porque ele já estava para perder as funções dos órgãos, enfim, já estava num processo bem de metástase, era um câncer fulminante. E Quitéria, conhecer a psicologia, porque a Quitéria Haja é psicologia. Psicóloga. Haja psicologia. Te ajudou nessa missão de mulher, durante o luto, na missão de mulher e também de mãe? Me ajudou muito. Se não fosse a compreensão da psicologia, acho que qualquer um surtaria, ficaria com trauma, estaria usando medicação. E eu sei da questão da psicofarmacologia, que as medicações a gente tem que evitar ao máximo, porque todos nós temos um poder interno de resiliência. A dor vai ser gigante,
Você vai entrar no buraco, você tem que jogar aquela dor para fora, você tem que permitir estar em depressão. A depressão tem uma função importante também. As pessoas só acham, eu quero fugir da depressão, quero fugir da dor, mas tem uma importância de te fortalecer e até o do seu corpo também entender esse mecanismo de reagir. Então, a psicologia me ajudou nessa questão. Eu senti que eu estava em depressão, eu me senti morta, eu estava morta em vida. Eu pegava minha filha, levava para a escola, apesar de tudo isso. E a burocracia, a sociedade, ela te atropela. Não tem como respeitar o luto. É assim, senhora, faleceu. Olha, amanhã você escolhe a roupa para o defunto. Amanhã você tem que voltar aqui no hospital para a gente vestir ele. E aí você tem que preparar a papelada. Eu só estava quase largando o telefone. Gente, deixa eu respirar. Dor. Eu estou sofrendo, ainda tenho que resolver coisas, ainda tenho a filha, como contar para minha filha, olha, tá tudo, eu consegui botar para fora, porque é importante você botar tudo para fora no meu livro, joguei essa emoção, tento trabalhar isso até hoje porque é uma dor e quando você tem um trauma, esse trauma você vai sempre lembrar a vida inteira, não apaga, não apaga. Você tenta conviver com isso. Isso te fortalece também na vida, porque depois disso, problema, a pessoa falou mal de... Tudo perde a importância. Nada tem importância, nada me atinge mais. Eu vi a morte na minha frente e vi a vida nos nascimentos de alguns partos, como doula. É até uma experiência meio louca, assim, de tanta coisa que eu vivi. Eu falei, meu Deus, que aula de vida que eu tô tendo. Agora, falando de vida, né? Sim. Eu fico imaginando, trabalho de doula, o médico, no centro cirúrgico, sala de parto, vendo você entrar. Qual seria a reação desse médico? Eu fico tentando imaginar. Então, eu entrei como doula bem no início e fiz parte da fundação da Associação das Doulas e de toda essa luta, essa militância das mulheres, das feministas, né? Para poder ter a lei das doulas, entrar para o CBO, entrar como uma ocupação profissional. Foi uma luta muito grande numa época, assim, 2015 que começou isso, a fundação da associação, se eu não me lembro, para poder ter esse processo de humanização melhor nos hospitais. Teve essas mudanças, hoje não é 100%, não melhorou 100%, mas já tem acesso a ter mais um profissional que vai ter aquele olhar para a mulher, na questão emocional. A gente não faz parto, a gente faz parte na orientação, através de bases científicas, da fisiologia do parto, do que vai acontecer, para reduzir um pouco o estresse e os medos, porque nós, quando engravidamos, ficamos com milhões de dúvidas. E para você não ter indicações dos amigos, você tem a indicação da profissional. Ela trabalha, os médicos também que sabem da importância da doula. Eu trabalhei com algumas médicas que falavam que, Téria, pelo amor de Deus, fala com essa mulher, essa gestante. Ela está aprendendo o bebê, ela já está com 10 de dilatação, ela está aprendendo. E realmente, existe uma questão, o parto é psicofisiológico. Olha, interessante. O fisiológico só responde de acordo com o psicológico. E não é a culpa da mulher. Às vezes é o ambiente que está estressor. Às vezes entrou uma profissional na sala de parto que ela não foi com a cara da pessoa. É que nem a gente, né? Não fui com a cara do fulano. E aquilo pode inibir, estragar tudo. E você tem que ter uma percepção, um feeling, para entender a gestação, o maior processo de autoconhecimento que você possa existir se você está com essa percepção, e a doula tem essa questão. E para mim foi muito importante fazer. Eu sinto falta. Eu percebo que eu tinha talento nisso, que graças a Deus todos os partos deram super certo para as mulheres, de acordo com o que elas desejavam. Foram partos hospitalares. O meu foi parto domiciliar com a minha filha, uma escolha minha. E foi um parto assim, incrível, dos meus sonhos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não tive intervenção de ninguém. Teve só os profissionais observam, né? Mas ninguém tirou minha filha, ninguém fez nada. Ela nasceu na banheira, veio pro meu braço, ficou comigo. E está até hoje aí, cheio de saúde. Revisitando a Quitéria menina, a Quitéria Chagas, que conquistou o respeito dentro do carnaval e fora do carnaval. Qual seria o título de um novo livro sobre a sua vida?
Nossa, meu antes e o meu depois. As lutas de uma mulher preta com Quitéria Chagas, porque olha, Muita luta. muita luta. São mais de 25 anos de carnaval e mesmo tendo acesso às mídias, mesmo tendo um pouco mais de privilégio, vamos dizer assim, como as pessoas falam, é muita luta diária, é constante, é constante. Todo mundo tem suas lutas profissionais, independentemente de raça, mas a do preto é mais árdua, é muito mais árdua. Mesmo estando no patamar que eu cheguei, como as pessoas falam, porque eu não me sinto tudo isso não, mas tem sempre as pedras no caminho que você tem que triturar, porque senão você é triturado. E Não para. estando viva com a minha coroa, deixa legado para as outras também, né? A gente só faz um pedido, não para, porque você é exemplo, você preparou o caminho e o caminho ainda é longo. É. Obrigada, Quitéria. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, por seu estar carinho. aqui, tá certo? O Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Você pode rever essa conversa com a Quitéria Chagas ou assistir toda a programação no nosso canal 10.3 da TV Aberta e simultaneamente pelo YouTube no @TV Câmara Rio. Também pode acessar a nossa TV pelo site tv.câmara.rio. Um super obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.